Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje contamos com a presença da doutora Suenei Cardoso, que veio aqui abrilhantar o nosso pod de hoje e falar um pouquinho mais sobre esses estudos dela a respeito do sistema prisional feminino. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu sou muito grata pelo convite, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui e poder contribuir com o abrilhantamento de um programa que eu acho que tem tudo para ser um meio de informação, descontração e de ensinamentos no mundo do direito. Doutora, anos de pesquisa, né? Um trabalho aprofundado. 7 anos de pesquisa. 6 para 7 anos. A gente diz 6 anos porque ano passado eu passei, então o estudo parou nos 6 anos. Mas vamos lá, o que a gente conseguiu chegar? Qual a conclusão que a doutora chegou? Pode falar um pouquinho da história do sistema carcerário pra gente? Vocês preferem desde a época do Império ou a gente começa do estado de Roraima? Nossa, a pesquisa foi longe mesmo. Foi longe. A título de curiosidade, dá um relance pra gente, vamos falar da época do Império, né? Porque Olha, curioso. Curioso. Mas eu tenho um ditado que um professor de história me ensinou, o professor Oswaldo, o professor Vavá, um exemplo que já não está mais entre nós, que diz que a gente só entra pra história quando dá problema. Verdade. Gente, no caso da mulher... E deu certo não lembrar. No caso da mulher, não foi quando ela deu problema. Foi quando ela resolveu entrar num lugar que não era dela. Doutor, o que você quer dizer com isso? Porque na época do Império, e até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma sociedade patriarcalista. Ou seja, a mulher tinha o papel dela pré-definido. Você vai ser a boa esposa, boa mãe, cuidar da casa. Isso se você tivesse uma classe social abastada, vamos dizer assim, a filha de um nobre, de um marquês, de um duque, de um conde. Agora, se você fosse um endividado, uma escrava, a situação era um pouquinho diferente. Porque quando você tinha uma classe mais abastada, que o seu pai dizia assim, minha filha, eu consegui um pretendente para você, né, para você contribuir, servir para alguma coisa, que você dizia, não quero, já começava o transtorno. Porque o que acontece? Ela saía de um lugar que estavam esperando que ela ocupasse. Porque ela passava a infância preparada para aquilo. Para ela cuidar da casa, ela saber bordar, cuidar do marido, dos filhos. Então, quando ela recusava esse pretendente, ela era mandada para o convento. O convento foi o primeiro sistema carcerário? Olha, era assim. Na verdade, você ficava enclausuradinha lá, pensando no pecado, sabe? Segundo Cury Menegas. Você ficava lá, refletindo, porque você estava desobedecendo uma ordem da sua família, poderia desonrá-la. Não deu certo. Você vai para o convento para recuperar o juízo, encontrar o Senhor Jesus, conviver com outras, se repreparar para retornar à sociedade. Você não teve jeito, você realmente não quer, querida. Então você vai para a prisão, junto com outras condenadas, que às vezes eram escravas, prostitutas, e tinha criança lá no meio, até idosos. Nós tivemos um sistema carcerário inicial para isso? Nós tivemos um sistema carcerário que era baseado na obediência da mulher. A verdade é essa. Nossa. Porque o que é como eu estou lhe dizendo, dependia da classe social e da obediência da mulher. Quando ela aceitava isso, mesmo que ela apanhasse do marido, mesmo que o marido tivesse outras, que o marido frequentasse as casas de zona, se ela aceitasse aquilo, ela era bem vista para a sociedade, porque ela estava ocupando o lugar de boa mãe, boa esposa. Se não aceitasse... Se ela não aceitasse, ela se revoltasse, principalmente se ela quisesse começar a trabalhar. Ela tinha uma pena inicial em um convento? Tinha uma pena inicial, ela era repreendida em casa. Então, a sociedade passava a excluí-la de alguns ciclos sociais. Posteriormente, depois de uns 15 dias, 30, ela era enviada para o convento. Se não desse certo, ela era enviada à prisão. Chocada é a palavra. Doutora, me diga uma coisa, e em casos de crimes, efetivamente, isso aí não é crime, né? Isso é uma represália social. Mas em casos de crime, como é que eram feitos tinha um julgamento diferenciado, ia direto para a prisão? As prisões, elas já eram desde sempre esses locais separados das masculinas? Não.
Inclusive, a primeira inspeção que nós tivemos na época imperial foi Pedro Lemos que fez. Ele faz a pedido do ministro da Justiça, né, para se verificar como era justamente que estava a situação prisional no Brasil na época do Império. E aí ele volta com uma coisa que raramente acontece sempre, né? Ele me diz, num relatório, que inclusive eu trouxe aqui o livrinho da época do Império, que na cidade do Rio e de São Paulo nós tínhamos um cubículo mal cheiroso, forrado com um pano velho, onde nós tínhamos 2 mulheres para 8 detentos. Nossa. Então, quando é que a realidade dessa mulher começa a mudar? Quando passa para a República. Porque aí, se antigamente o condão de penalidade da mulher era a obediência à classe social, na República, o que eu vou ter é uma represada psicológica. Em que sentido, doutor? Porque se esperava da mulher uma submissão no Império. E quando ela não tinha essa submissão, quando ela queria abrir o próprio negócio, por exemplo, quando ela desmanchava um compromisso que os pais faziam, que geralmente, tanto de Império quanto de República, geralmente as penalidades eram pelo casamento, recusado. Eram pela mulher querer vestir uma roupa mais fresca, na época do calor. Então eram situações assim chocantes. Então, o que nesse relatório o Lemos diz? Que ele não encontrou. Ele não encontrou. Quando ele começa a inspeção, ele diz, eu não encontrei. Quando ele termina, ele diz, eu encontrei. Por quê? Porque essa mulher, a princípio, ela é tida pela sociedade como alguém frágil, alguém que precisa recuperar o seu lugar, alguém que precisa ter um choque de realidade. Pronto. Tem exatamente esta frase. Como se fosse um castigo. Isso. Que aí depois, se ela mostrasse um sinal de arrependimento... Voltava. Ela voltava, a família recebia, de repente arranjava até um casamento melhor, né? Que foi um momento de rebeldia, principalmente as mais jovens, né? Mas aí, quando passa a República, essa mulher, ela se aventura. Porque ela aprende a viver na criminalidade com o homem. Então, quando ela está ali naquele ambiente que é masculinizado, que não foi feito para recebê-la, muitas vezes ela é sodomizada, ela tem seus valores e corpos violados, então ela aprende a sobreviver onde ela foi colocada. Isso, ela aprende a sobreviver. É tanto que na República, o primeiro presídio que nós temos não é um presídio para mulheres, é uma casa que foi doada, que é o presídio de Madre Pelletier, que ainda hoje existe, pode ser. Essa é a primeira separação? Sim. É separação física dos condenados, sim, homens e mulheres? Sim. E a doutora falou muito na questão da represária, né, e desses castigos, vamos dizer assim. Essas mulheres, elas ficavam no mesmo ambiente que mulheres, vamos dizer, que cometeram crime? Sim. Era a mesma convivência? É a mesma convivência, porque o que se tinha nesse presídio? É punir para salvar. E Deus não faz distinção entre seus filhos. E o então, presídio ficavam juntos. Isso. Então, o presídio de Madre Pelletier, ele era tinha uma parte que era subsidiada pelo governo e pelas irmãs da Casa do Pastoreio e Bom Pastor, né? Só que o que acontece? É como eu disse, a mulher ela aprende a sobreviver. Então, daquela mulher que entrava boazinha, submissa, que as irmãs ensinavam a bordar, aconselhavam a voltar para casa, não desobedecer os pais, não desobedecer o marido, ocupar a posição de boa filha, boa esposa, boa mãe, parar com essa arrumação de querer trabalhar, que a mulher não foi feita para isso. Ela aprende a bater, ela aprende a sentir ciúme do marido e ela aprende a matar. E aí, o que acontece? As freiras, elas tomam conta entre 9 e 10 anos. Em 1800 e alguma coisa, elas abandonam. Olha, governo, o problema é o seguinte. Cresceu, mudou. O que eram presas reprimidas, passaram a ser presas passionais de homicidas. Então, eu não tenho mais o que fazer aqui. Agora o problema é teu.
Que antes se entendia que a todas as mulheres eram rebeldia e aí depois se passou a enxergar efetivamente a criminalidade. A criminalidade, que ela poderia adentrar na criminalidade e ser tão perverso quanto o homem. Quanto o homem. Isso. E aí é quando o presídio de Madre Pelletier sai das mãos das freiras e passa às mãos do Estado, né? E aí o condão que ele tem, que ele passa a ter, é realmente de uma pena. Tu vai cumprir tua pena aqui. Só que o interessante é que a primeira vez que se olha a mulher como um sujeito, não um sujeito santo, porque é um sistema prisional, né? E as flores do sistema prisional são as mulheres, mas não se floreia o que elas cometeram, o cumprimento desta reprimenda, não é isso. Mas em 1985, por meio de um parecer no segundo congresso da ONU, é feita uma parceria Rio-São Paulo para se verificar como era que a gente poderia dar para essa mulher que está cumprindo pena, que muitas vezes recebia um estabelecimento prisional que era adequado, que era modificado, que tinha pequenas reformas, mas que era feito para o homem. Porque enquanto a mulher era desobediente, do homem se esperava isso. Do homem se esperava essa criminalidade, essa bestialidade. Era preciso que o Estado controlasse esse homem, porque o presídio ele nada mais é do que o Estado docilizando um corpo. Quando as freiras entregaram, essas mulheres mudaram foram para outro lugar, uma estrutura que era feita para homem? Não. Permaneceram, só que o condão de tratamento dessas mulheres... entendo. Ou seja, o Estado que tinha o costume, vamos dizer assim, que estava acostumado a lidar com o homem, trouxe essas mesmas pessoas e trouxe a mesma cultura. Para lidar com as mulheres. Para lidar com essas mulheres. E aí ele passa de uma casa que foi de um governador, porque a história desse presídio é interessantíssima. Começa-se uma discussão ali na época da República, né, 1985, tal. O Brasil já é nosso país de fé. E aí fazem um levantamento, porque a questão carcerária do homem, toda a vida deu problema. O problema é quando a mulher começa a dar problema. É esse o problema, porque tu já tem um problema aí, tu descobriu que tem um outro sujeito que está deixando o lugar dele para te causar problema e tu não sabe como lidar com ele. Foi esse o problema. Foi essa celeuma que deu. Em que momento nós começamos a ter medidas efetivas no diferencial do tratamento? 1985, que é quando é feita essa parceria entre Rio e São Paulo, para o segundo congresso da ONU, segundo e terceiro congresso da ONU, que era uma parte, né? O segundo estava terminando e o terceiro começando, então eu coloquei assim, inclusive, no meu trabalho, para que não houvesse um erro que ia ter uma apresentação. E aí é feito um estudo e é se descoberto que a mulher é sim um sujeito de direito, é sim um sujeito de direito que tem singularidades, que precisa de um sistema prisional pensado para ela e que ela precisa de um sistema prisional que devolva a ela essa feminilidade, mas sem impor a ela um papel. Quais foram essas medidas práticas depois disso? Olha, as medidas práticas depois disso que se tem na época do feminismo, né? Que foi um movimento... Então, antes a gente teve uma ideia. Isso existe, mas nada foi feito efetivamente. Era uma conversa, uma ideia. Era semelhante ao que vai acontecer aqui. Sabemos, olha, realmente, mas nada acontece. Mas nada aconteceu. E aí, quando a gente teve o feminismo, o que a gente conseguiu de mudança? A gente conseguiu pela primeira vez, eu não digo que a gente consegue medidas, porque medidas a gente vai ter a partir dos anos 2000. Mas a gente consegue enxergar um sujeito ali. Porque nem essa visibilidade você não tinha. Porque você veja bem que até agora eu tô falando de um problema que nasceu e de que o Estado não sabe como lidar com ele. Eu vou enfiar uma mulher num presídio que eu não sei como é que eu vou lidar com esse sujeito, gente. Eu não tenho lá, poxa, a mulher menstruou, então eu preciso de um lugar que ela tenha lá a privacidade dela, que ela conserve a feminilidade dela, ela precisa de banhos de sol constantes, de uma coisa para lavar o cabelo. Então não tinha essa visibilidade da feminilidade da mulher. E hoje temos?
O que se conseguiu ao longo desse período? O que eu vejo na minha pesquisa é que... apesar de tudo, aqui a gente está tendo uma dificuldade de chegar em medidas práticas, né? Efetivamente, o que se fez? O que se fez a partir daí foi se pensar em alternativas, certo? Se pensar em estabelecimentos que fossem pensados para a mulher, ou seja, ao invés de construídos pensando em apenadas do sexo feminino. O que são esses diferenciais, doutora, na prática? O que um presídio tem diferente, um feminino? Olha, um presídio feminino é um presídio onde eu vou devolver a dignidade dessa presa. Para Daniel Archute, o que é isso? Ao invés de eu me preocupar em encarcerar, de eu me preocupar com quantas presas eu vou ter ali dentro, eu vou pensar em como é que eu vou recuperar aquela pessoa. Poxa, eu vou verificar, ela roubou, ela tem mas a gente ainda tá na esfera do pensamento. Ela tem um quebra-quo, e nós vamos ter na Holanda um presídio que é 1792, que ele vai se focar em mulheres que são apenadas, elas estão presas, mas elas vão remir a pena delas pelo trabalho. E dali saíram artesãs, dali saíram costureiras e dali saíram empresárias. Então, o Estado não gastou com elas. Elas pagaram a pena delas com trabalho. Então, elas reconquistaram o lugar delas ao sol. Nós temos algo assim no Brasil? Nós estamos falando de 1700 e pouco, quer dizer, hoje em 2025 temos alguma coisa pelo menos parecida? Nós temos o método APAC, né, que muita gente diz, aplica aqui que vai dar certo, aplica aqui, bota aqui que vai, e não é assim. O método APAC, eu acredito que para que ele seja aplicado em Roraima, existe ainda uma dificuldade muito grande, porque é necessário que nós mesmos, operadores do direito, estudiosos, mudemos a nossa mentalidade, porque muitas vezes a gente não acredita numa segunda oportunidade, numa reconstrução do ser humano. Eu não estou falando de santificar, mas eu estou falando de despenalizar o ser humano 2 vezes. E é isso que nós ainda não temos. Não adianta botar um APAC em Roraima se não houver uma mudança de mentalidade de quem está implantando o método APAC. A nível de Brasil, temos alguma coisa? Nós temos o método em alguns estados, que são os próprios presos, inclusive, que tomam conta do presídio. São os próprios presos, eles cozinham, eles têm a horta deles. A PAC de Itaúna, inclusive, é um exemplo até hoje, é uma das melhores que temos, que os próprios presos, eles cuidam do presídio, eles cuidam da higiene, eles cuidam da comida, eles cuidam da organização. Você olha, você pensa que é uma pessoa comum. E a pessoa o próprio preso vai e te diz, olha, eu sou um ex-homicida. Então é necessário que antes a nossa mentalidade mude e que o que a gente está vivenciando no momento no estado de Roraima, que agora está se perfazendo de um período que precisou de uma intervenção, né, vá se reconstruindo aos poucos, que é o que nós já temos hoje. O que nós temos hoje aqui no estado? Hoje o que é que a gente, como é esse nosso sistema carcerário feminino? Hoje ele é um sistema que ele tá recomeçando, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive no dia de ontem. Eu verifiquei que existe uma maior humanização, tanto por parte das funcionárias quanto por parte da própria diretoria. Existe uma preocupação. Não é só uma presa, é um ser humano, é uma mulher que está ali, sendo dirigidas e cuidadas por uma mulher. Então eu gostei muito até de uma frase que ela me disse. Ela disse, doutora, todo mundo tem o direito de recomeçar, né? É um ser humano. E a gente quer fazer o melhor que a gente pode. A gente sai à procura de proposta de emprego, verifica quais são as habilidades que ela tem, quem quer estudar. A gente, inclusive, tem uma apenada, só uma que está fazendo o superior. Nós tínhamos uma gestante aqui, uma goianense, nós fomos à procura dela ganhar a domiciliar, né? Então, assim, a gente procura... Doutora, um parênteses, a doutora tocou num ponto muito, acho que delicado, né? Assim, nós temos mulheres presas, grávidas, essas mulheres vão ter neném, estão crianças. Como que isso funciona na prática hoje no presídio? Olha, antigamente a situação não era tão boa. Porque antigamente a nossa própria legislação era uma legislação opressora. Ela ainda é. Mas antes a situação era bem mais sofrida, porque quando uma mulher engravidava, o que acontecia? Se ela tivesse uma rede de apoio,
o poder... Que ainda hoje eu vou falando e vou dizendo, olha, isso mudou, isso não mudou, certo? Para ficar melhor, para ficar mais didático. Sim. Antigamente, o que acontecia? Se ela não tivesse rede de apoio, a criança, quando passasse os 6 meses de amamentação, o conselho tutelar, a VEP eram acionadas, a criança nascia, se pudesse mandar para uma UBS, se enviava, se não nascia dentro do presídio, passava os 6 meses, ela era enviada para um abrigo, dependendo da penalidade da mãe, ela não poderia ser adotada e a mãe cumpria a pena e esperava, né, até terminar para ir buscar a criança. Doutora, e se fosse estrangeira? Se fosse estrangeira ainda é pior, porque ela passava os 6 meses amamentando daquela criança, a diretora do presídio tem que chamar a VEP, tem que chamar o conselho, né, ou envia para a UBS, ou teve lá dentro, e aí tinha que chamar o consulado para fazer a transferência dessa criança para o abrigo de origem dessa apenada. Nossa, a criança ia para um abrigo em outro país? Abrigo no outro país. E depois como eram feita essa tinha quando terminava, essa reunião da mãe com... Quando terminava o cumprimento, né? Inclusive eu tenho um vídeo de 95 de uma chilena, né, que ela é presa por tráfico. Ela e o marido são, né, de origem chilena, não registraram a criança no consulado brasileiro, não tiveram essa preocupação. E ela disse que o que ela queria era que alguém da família dela viesse ao Brasil para que ela não tivesse que extraditar o filho dela. E aí era o Gil Gomes, que já é até falecido, aquele problema da tarde, e ele faz um apelo: gente, por favor, se você estiver nos ouvindo, nós somos uma rede televisiva investigativa, mas hoje nós estamos aqui fazendo uma visita no presídio, não me recordo agora o nome do presídio. Teve sucesso? E conseguiram trazer uma irmã dela, né? Houve toda uma mobilização, uma humanização. A irmã dela veio e levou o filho dela. Mas quando não era assim. Hoje, graças a Deus, nós temos uma política, né, que era para ser aplicada desde 2014. Não entendo por que ela não é. Que é uma política que é para se pensar nas políticas carcerárias voltadas para a mulher que vai ingressar e para que já está lá dentro. Então, a situação que acontece aqui em Roraima em 2018 não era para acontecer. Porque nós já tínhamos isso desde 2014. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, qual era a minha curiosidade? Não era porque eu ia lá, tiro porrada na bomba, vou mostrar que eu sou corajosa. Não era isso. Eu queria descobrir o que foi que aconteceu, porque a nossa legislação ela é linda. Se você for ver bem, nós temos uma legislação processual penal. Já tivemos oportunidade de falar sobre isso aqui no podcast. Sim, que a aplicabilidade, se fosse um mundo utópico e tivesse aplicabilidade, tudo fosse como está no papel, era a melhor coisa que existe. Então eu queria descobrir onde foi que dava errado. Doutora, assim, eu sei, nosso sistema na prática não ressocializa. Nós também temos pessoas que não são tão ressocializáveis assim. Sim. Né? Porque aqui a gente também está falando, em teoria, todas as mulheres entrariam e seriam dadas oportunidade, condição de vida, e de repente ia se ressocializar. Sim. Ia sair, ia trabalhar, né? Nós também sabemos que na prática não é assim. E não é assim. Eu acho, e aí há de se falar, a sociedade tem dificuldade de visualizar um presídio com esse olhar de ressocialização. Ele é mal visto, né? Porque a sociedade diz: eu quero punir, eu não quero cuidar, eu não quero tratar, eu não quero dar oportunidade, eu quero dar oportunidade para quem tá fora. Sim. A sociedade em si quer punir. É um direito também, né? De ter esse sentimento, que ela foi atacada. Sim. Mas eu acho que essa parcela que não é tão ressocializável assim, ela prejudica demais também esse caminhar. Sim. Né? Porque o que acontece? Todo mundo que ingressou na criminalidade... É como se a sociedade cansasse. Não é porque assim, a sociedade cansa de um lado e o ser humano tá morto de outro. Eu digo que a partir do momento que a pessoa entra no sistema carcerário, uma parte dela morreu. Porque quando você entra para fazer uma pesquisa,
você entra com uma cabeça. Não, ele só tem drogada, só tem bandida. E a gente que vira pesquisador, a gente tem que ter a humildade de dizer isso. A minha cabeça não era a cabeça que eu tenho hoje. Então eu não esperava descobrir o que eu descobri. Até que eu comecei, em 2017, a querer conhecer o perfil dessa mulher apenada. E aí eu tive a felicidade de, na época, a diretora me permitir fazer. Eu disse, olha, eu não vim aqui causar nenhum problema, eu estou construindo um projeto de mestrado. Queria que a senhora escolhesse uma apenada e a senhora vai me ver fazer a entrevista com ela na sua frente. Não precisa esconder nada, que isso aqui futuramente vai ser um material de aprofundamento para outros colegas. Perfeitamente, doutora. E eu perguntei para ela, eu disse, se tu não tivesse aqui, se a tua vida não fosse exatamente como que tu vai me contar, o que tu queria ser? Sabe o que ela me disse? Doutora, se eu tivesse tido uma oportunidade, eu queria ser cozinheira, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu disse, como foi que tu veio parar aqui? Aqui no mundo da criminalidade, me conta a tua história, quem é essa mulher? E chamei ela de Flora, né? Porque todas as pessoas que eu entrevistei, eu botei o nome de Flor para protegê-las e também para manter a qualidade ali, a dignidade da pesquisa. Ela disse, doutora, eu fui abusada pelo segundo marido da minha mãe. Meu pai morreu num acidente de carro em Altamira. Minha mãe casou-se com um rapaz e esse rapaz, ele abusou de mim. E aí eu disse para minha mãe, mas a minha mãe achava que por eu ter um corpo mais desenvolvido, eu gostava muito de festa, né, que eu tava faltando com a verdade, e eu acabei engravidando, e eu não tinha amparo. Então, eu acabei conhecendo um rapaz, e ele era do tráfico, né, e foi quem me amparou. Eu parei de apanhar, eu parei de passar fome, eu parei de precisar ir no posto. Então, para vocês, o que é errado, para mim foi a melhor época da minha vida, porque eu era tratada como gente, eu tinha o direito de ir num salão, eu tinha o direito de ter uma cama para dormir, entendeu? Eu tive que me bancar como pessoa. A gente não escolhe ser criminosa, doutora. É a vida que escolhe isso aí pra gente. Eu não tive ninguém que dissesse assim, minha filha, tu quer um balde de roupa pra lavar? Tu quer trabalhar aqui nesse mercantil? Eu disse, sério, tu chegou a fazer isso? Ela disse, doutora, teve um certo mercado em Altamira, que hoje ele é uma rede grande, né? Mas ele começou um mercantil. E o dono fazia muito frete com meu pai. E ela até me disse o nome do empresário na época. E aí eu fui lá, eu disse, poxa, me arranja um emprego aí, me bota de serviços gerais, ou então eu posso fazer aquelas propagandas no carro, né? Era o nosso outdoor, aqueles carrinhos de som, aquelas motinhas com som. E ele disse pra ela, não, você é muito bonita. Doutora, tá, é um relato, e é um relato verdadeiro, Sim. Tenho certeza que sim. Na visão dela, essa é a visão dela. Isso, é a visão que ela tem. Mas assim, a gente não tá falando também de competir uma vida de salão, né? Ou seja, a pessoa bancou a vida que ela... Bancou uma vida confortável para ela. É isso, ela não fazia parte do trabalho. Para a pessoa trocar isso, vamos dizer assim, por um trabalho, um dia a dia, um não tão glamuroso assim, entende? Nem sempre salão, isso. Né? Dificuldades. Isso, e foi uma coisa que eu perguntei pra ela, eu disse, você nunca quis trocar em algum momento essa tua vida de luxo, essa tua vida de conforto, como tu diz que o teu boy, né? Chamei todo mundo de boy. Que o teu boy te deu por uma vida mais tranquila, uma vida mais decente, uma vida onde você pudesse andar livremente. Ela disse, doutora, quem é que gosta de coisa ruim? Pois é. E aí eu acabei me acostumando. E hoje eu faço pior do que ele. Quando eu sair daqui, eu já tenho meus corre para fazer. Não estamos falando de uma ressocialização. A gente não está falando aqui sequer de um arrependimento. Sim, o problema é que quando ela entrou, o que ela viu ali foi melhor do que a realidade dela. O que é diferente da Peônia. A Peônia, que foi uma outra pessoa que eu entrevistei, ela disse para mim, doutora, eu entrei nisso porque eu queria entrar. Mas hoje eu quero sair porque eu tenho um filho lá fora, eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero mesmo isso pro meu filho. Porque eu vou dizer pro meu filho... A gente chega num ponto, doutora, aonde a gente diferencia a própria escolha do ser humano. Sim. É o mesmo sistema carcerário. Sim. É o mesmo tratamento. Que, inclusive, a senhora estudou muito, se aprofundou, e a gente teve até um elogio aqui do que se tem hoje, vamos dizer, do que se tinha antes. A gente tá falando de uma melhora do Estado. Melhora. E mesmo assim, a gente vai esbarrar na questão do ser humano. Sim. Um ser humano vai escolher algo e o outro ser humano vai escolher o outro caminho. Isso. Como chegar
quando você analisa o sistema carcerário que nós temos hoje, e todo esse trabalho que você fez, vamos dizer assim, o que a doutora acha que poderia ser melhorado no sentido de diferenciar, eu vou usar o joio do trigo, porque, né, é muito, mas assim, diferenciar esse ser humano que ele tá caminhando para uma ressocialização desse ser humano que não está caminhando para Eu uma acho que ressocialização. as próprias demonstrações dentro do sistema te dão essa resposta. Mas hoje nós temos um trabalho nesse sentido? A gente tem vários projetos, né? Tem o Costurando Sonhos, tem a remissão por leitura, né? Tem tem o outro que era para ter, que era a horta delas, em 2019, que houve um desacerto ali com o Ministério Público, não foi para frente, mas foi um próprio pedido delas para, olha, a gente não pode limpar o chão, a gente não tem uma coisa que a gente possa fazer para ir ajudar aqui dentro. Tanto que ontem, quando eu estive lá, doutora, dá licença aqui que a gente vai bater foto das marmitas, né, junto aqui para ver como é que estão vindo, como é que não estão vindo. Então houve um próprio interesse delas. Já existem outras que você vê que elas não querem fazer aquilo ali, é o mínimo, né? Ó, tem um livro para ler, tem alguma coisa. O interesse é menor, né? É tanto que a própria diretora disse, olha, a gente tem algumas aqui que a gente ainda está à procura de proposta de emprego, a gente telefona para a família vai atrás, e tem gente que simplesmente não vai atrás, ó, vou cumprir minha pena, tá tudo bem. Né? Então, a própria demonstração do ser humano, ela te dá essa resposta, porque o sistema prisional, segundo Goffman, ele é um novo mundo, ele é uma outra vivência, tu vai te reconstruir ali. O problema é que a entrada da mulher, ela é mais mal vista do que a entrada do homem, porque do homem já se espera um erro, da mulher se cobra a perfeição. E é uma coisa que Goffman diz, que a própria história da mulher, ela é sabotada. Porque você não pega um trabalho, nenhum trabalho acadêmico que diga assim, olha, eu fui presa, por isso eu estou aqui, por isso que a presa fale. Geralmente é um relato meu, é um relato seu, é um relato do pesquisador, mas ela não fala. Ela tem a voz dela interpretada por alguém. Nós temos algum estudo, doutora, algo no sentido que nos dê uma visão real de números desse êxito de ressocialização aqui no estado? Hoje a gente já tem... Tem o Inforpen, que são as estatísticas, e por ali você vê uma redução. Por ali, se você fizer um quadro comparativo, que é o que eu tenho feito, você vê que houve uma redução. É tanto que no sistema carcerário do Rio... De reincidência? De reincidência tem também. Tem. Principalmente a parte... Porque eu acho que quando a gente fala nessa parte de ressocialização, que a gente faz todo esse estudo, né? Sim. Porque eu acho assim que determinadas políticas públicas, elas impactam no sentido de diminuir a própria criminalidade. Sim. Mas a parte carcerária da ressocialização, ela tem que impactar na reincidência. Isso. Que é a vontade do ser humano não voltar dele. É a vontade de não voltar dele. É ser reinserido na sociedade como, de fato, respeitador de direitos, né? Isso, porque eu vou pegar as palavras da colega que usou sabiamente. Eu vou me adonar delas alguns segundos. Que vai muito da vontade da pessoa, né? Do querer. A vontade é o querer. É como eu perguntei para... nossa querida diretora, a doutora, da ilustríssima diretora Naira, que me recebeu ontem. Eu disse, diretora, como é que a gente vê hoje? Tem alguém que está fazendo curso superior? Tem alguém que está alfabetizada? Como é que está essa situação? Ela disse, doutora, a gente tem uma que está fazendo curso superior, e por incrível que pareça, depois que a situação estrutural melhorou, né, que deixou de ter aquele cenário sofrível de 2018, que depois a gente vai falar dele um pouquinho, se for de interesse, as próprias presas, que lá tem uma escola, né, tem um sistema de saúde, existe um aparato hoje. E tanto é que o que falta numa unidade básica de fora, falta dentro delas também. A doutora consegue ter essa visão de que, melhorou a estrutura. Sim. Melhorou a busca pelo acesso a essa estrutura? O uso dessa estrutura? Essa estrutura, ela hoje está melhor do que ela já foi. Mas ela está longe de ser o que a gente espera. Por quê? Porque hoje a gente tem mecanismos que nos fazem não precisar de uma estrutura tão elaborada. Sim. Porque, olha, pronto. Hoje tem a questão online, né? Hoje eu consigo levar muita coisa para dentro dos presídios. Eu vou dar até um exemplo a respeito da mãezinha. Pronto, vou dar um exemplo da mãezinha.
Hoje nós temos uma lei, que o nome dela é Lei Mãezinha, que é a Lei 13.769, né, que ela alterou o 317, o 318, a LEP e a Lei de Crimes Hediondos, que é a possibilidade, gente, isso não é uma regra não, pelo amor de Deus, é a possibilidade de a preventiva ser trocada pela domiciliar, certo? Quando ela não cometeu crime contra os filhos, quando a pena dela chega ali próximo dos 4 anos, né? Quando se vê a necessidade dela, quando ela tem um filho deficiente, né? E existe uma diferença também. A pena do 117 aqui já está se cumprindo. A do 318 e do 319 é uma pena cautelar. É prévia, né? É prévia. Não houve ainda uma condenação e tudo. Então, a gente tem ali uma possibilidade. Doutora, e ela pode reincidir? Pode. Ela pode perder o benefício. Como é que ela faz isso? Ela comete um novo crime, ou então ela é uma reincidente específica. Ela está recebendo o benefício por tráfico, ela vai lá e faz outro tráfico. Né? É difícil deixar em casa assim, né? Difícil, muito difícil. Ai, por melhor olhar que seja. E foi uma coisa que todo mundo diz assim, mas foi um benefício para a mulher. Não foi isso. Esse benefício ele foi pensado nos filhos, tá? Porque o que o nosso STJ, o STF estavam pensando? Na salvaguarda da criança. Porque muitas vezes o que se via na mulher, principalmente na mulher gestante, na mulher com filhos menores de 12 anos... Você prende a mulher, você desestrutura. Você desestrutura os filhos. Porque muitas vezes não tinha uma rede de apoio. Era comprovado pela defesa dessa mulher que muitas vezes ela entrou naquilo ali porque ela não tinha uma carne para comer. Tem uma penada aqui que se você ler a história dela, você chora. Você pensa assim, poxa, hoje eu tô reclamando do meu almoço. E eu não tenho direito de fazer isso. Verdade. São muitas situações, né? Se for olhar, a gente tá falando de realidade, de muitas vidas, né? De muitas vidas, né? Doutora, pra gente tentar fechar um pouquinho assim o nosso raciocínio. Sim. Hoje a gente passou aqui historicamente, né? Inclusive, eu quero agradecer porque tinha muita coisa aqui que eu não fazia nem ideia. É um mundo à parte de estudo. Olha, a senhora se aprofundou mesmo, viu? E olha que eu nem falei do estado de Roraima propriamente, gente. Porque aqui é que o negócio foi diferente. Ali tem um negócio tão diferenciado que... Vamos fazer um pod só pra Roraima. A emoção bateu aqui hoje. Misericórdia. Doutora, como a gente fechar a sua visão hoje de estudiosa, depois de estudar cada detalhe desse sistema, o que a doutora teria, vamos dizer, pontos a melhorar, pontos a estruturar, tem como fazer esse fechamento? Eu acho que sim, eu acho que tudo é como eu estou dizendo, é um sistema que está se refazendo. Ele tem que andar com as próprias pernas. É necessário que hajam mais servidores. É uma coisa que eu percebo, tanto no masculino quanto no feminino, porque você, obrigatoriamente, você tem de fazer esse comparativo. Não adianta você querer estudar um sistema se você não conhecer o outro. Inclusive, um dos pontos aqui em Roraima, aqui do estado de Roraima, para quem não sabe, a nossa maravilhosa cadeia pública feminina começa no Mala da Punk. Sim. De 89. Inclusive, o nome dela era Ala Mãe. E todo mundo, não, ela começou em 96, no CSE, com o CSE reformado, que tinha capacidade para 118 vagas. Não, amor. Foi assim, não. E aí você leva um susto, porque você vê que começou numa ala de uma penitenciária agrícola, que não tinha finalidade, porque a penitenciária é para quem já está cumprindo pena. Uhum. E a penitenciária agrícola de Monte Cristo era só para quem estava de provisório para fazer trabalho agrícola. Então aí você já vê que teve um desvirtuamento. E você precisa fazer essa comparação em algum momento. Então hoje o que eu vejo do feminino? Eu vejo uma humanização por parte de quem hoje está lá. Doutora, sempre foi assim? Não. Não, porque senão não teria acontecido essa pesquisa. E nós precisamos ser realistas. Houve um momento no Estado, especificamente dos anos 2000, dos anos de 2000 e vamos voltar de 2006 para um negócio não enlarguecer mais, que a coisa começou a desandar.
Porque chegamos ao ponto de ter um presídio misto. Que em 2001, veja o absurdo, em 2001 nós tínhamos um convênio com o Ministério da Justiça, Fundo Penitenciário Nacional, para a criação de uma penitenciária feminina, pensada, preparada para mulher. Veio verba para cá, eu estou com um documento aqui, que foi me enviado pelo Banco Nacional. Coisas que acontecem em Roraima. Penitenciário. Mas o que foi que aconteceu? Por que isso não saiu? A PANC, que já estava com muito tempo sem reformar, estava sem telhado. A verba do presídio feminino foi destinada ao presídio masculino. E aí, para não desvirtuar, porque foi feito um reparo, o dinheiro que era para ter sido de um prédio próprio virou um anexo da PANC. Entendi. Né? E aí, como vai passando esse tempo, eu tenho em casa 4 convites do Na Época Otomar tentando inaugurar esse anexo 2004, 2005. Tem um dia que chove tanto que dá mofo, mas ele quer inaugurar. Eu digo, meu Deus, não tem condição, gente, não posso estar lendo isso. Aí o que ele diz? Não, gente, ninguém vai inaugurar porque foi feito uma inspeção, não tem condições, vamos reformar. Só que daí o que acontece? Tem esse presídio misto, as presas começam a ver aquele desconforto, e a gente chega em 2008 com 15 crianças, tem um artigo de uma aluna da Federal, a Suelen Lévio Costa, que é uma das pessoas que eu cito, que a gente chega a ter 15 crianças convivendo com as mães lá dentro. A gente tá falando desse mesmo presídio, desse anexo. Desse anexo. E aí, quando é que ela sai, que ela vem pra cá? Quando a gente começa a ter a reclamação pela estrutura, que aí o Estado demora a perceber que o problema tá sério e pensa que, na verdade, ela tá reclamando porque ela não tá mais com o companheiro dela. Porque se você está ali, naquele anexo, obviamente você vai começar a se envolver com o sexo oposto. Porque ninguém é de aço, todo mundo é ser humano. Então juntos, né? E estão juntos, separados muitas vezes apenas por uma tela, como ela faz o relato. Ela tem o relato, eu faço questão de citá-la aqui, porque o trabalho dela, inclusive, tem o fluxograma de como era organizado, ela faz a descrição detalhada de como era esse anexo. Então, o que acontece? Tem uma época que quando vai se fazer essa reforma em Roraima, é para essa reforma que todo mundo diz que aconteceu em 2019. Gente, o dinheiro estava aqui de 2017. O plano não é entregado porque ele é entregado com atraso. E porque quando o dinheiro veio, que vieram os 44 milhões, queriam investir tudo na PANC. Porque estava uma situação caótica lá dentro. Chegou ao ponto da gente ter favelas na PANC. Então, quando o dinheiro veio, o que o Estado queria fazer? Bora resolver primeiro a situação da PANC, posteriormente a gente resolve a da mulher. Só que a da mulher já estava em uma situação precária. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha fazendo esse acompanhamento de 2015, 2014, 2015, 2018, e elas iam reclamando de falta de estrutura, de troca de prédio, de falta de uma boa alimentação, de estrutura precária, e todo mundo, a gente vai resolver, conserta aqui, faz um remendo. E isso só veio acontecer em 2018. Isso, porque o que acontece? De 2014 para 2017, o que fizeram? Pegaram esse plano diretor que foi entregado com atraso, e aí a gente tinha 2 prédios. Eu acho interessante essa parte. Conseguiram fazer uma troca de figurinhas. Eu não vou usar um termo mais pesado, até pelo horário, a intenção é deixar isso aqui bem acadêmico. É uma aula. Mas bondade. Faz uma troca de figurinhas. De 2000 e... Ai, meu Deus, perdi agora. Mas enfim, 2014 para 2017, até chegar... Por que eu não tô pegando 2018? Eles conseguem fazer uma troca de figurinha. Eu ia pegar 2015, mas eu quero pegar lá... 2017 foi quando chegou o recurso. Isso. Foi quando chegou o recurso. Mas a gente tinha plano diretor? Aí não tinha. Não tinha. Porque o plano diretor estava sendo modificado. Então, mas a gente tinha o dinheiro estava aqui, mas o plano diretor que era para ter sido entregue não foi. Então, o que aconteceu? Eles pegaram o prédio da Casa do Albergado e do Centro de Progressão Penitenciária e ficou nessa troca. É tanto que tem uma matéria na Folha de Boa Vista, que na época o secretário é o Ronan Marinho, que foi uma pessoa que também me auxiliou muito. Tudo que eu precisei dessa parte de pesquisa, ele me estendeu a mão. E ele disse, a gente está trocando porque a gente quer achar um prédio onde elas têm o mínimo conforto.
Porque a gente não tá mais Que só veio acontecer em 2018. E aí estourou a situação. Porque ficou essa troca e ninguém cuidava da situação. Então chegou ao ponto de uma detenta precisar fazer uma queixa numa folha de papel higiênico. Tá? O jornal Metrópole tem a matéria, se vocês colocarem lá o título da matéria, tem o Cárcere dos Esquecidos, tem lá o relato da presa, da penada, não gosto nem dessa palavra, presa, da penada, que ela diz, olha, a gente tá presa, mas a gente não é bicho. Aqui tem gente que não consegue tomar banho, tem gente que não consegue usar o vaso, tem gente que não consegue sair para os dias de sol. Então a gente teve sim um período sofrível. Sim. Tá? Então hoje o que a gente tem, doutora, hoje o que a gente tem perto do que a gente tinha, com todo respeito, não estou ganhando nada, não estou fazendo publi, mas é muito melhor. É uma coisa mais humanizada. Você percebe que longe do que deve ser, mas muito melhor do que se tinha. Muito melhor do que se tinha. Inclusive, doutora, com certeza. Inclusive, você percebe que até a nível de desinteresse, eu vou usar essa palavra porque foi a que me veio no momento, você percebe que antigamente se tinha um desinteresse com o ser humano e um interesse no encarceramento. E você percebe que após essa intervenção da Defensoria Pública, e quando essa história, a Defensoria Pública impetra uma ação civil pública e faz toda uma inspeção, todo um relatório, que houve uma humanização. Era essa a palavra. Houve um interesse de se chegar ao ser humano. Não é a presa, é o ser humano que está ali cumprindo pena. Entendi. A gente vai santificar de forma alguma, como a colega expôs aqui muito bem. Existem as que querem, existem as que não querem. E a gente não pode obrigar ninguém a mudar. Doutora, realmente uma aula, a gente teve aqui uma aula histórica, eu acho que isso aqui nem tem como expressar o agradecimento que a doutora trazer a um tema tão delicado quanto esse, né? Um tema difícil até de você formar opinião, um tema, né, complicado até de se defender, mas a doutora conseguiu fazer aqui sem tomar partido, sem olhar lado e trazer realmente dados e eu só tenho a agradecer, tá bom? A presença da doutora. Quem agradece a oportunidade de expor isso, de mostrar o meu filho de 6 anos, porque uma pesquisa, gente, filho. Vira um filho, porque você abdica da tua vida, você abdica da sua família, você escuta coisas na caminhada que te machucam no processo, e para mim é um orgulho, né, espero ter abrilhantado a tarde de hoje e ter feito desse espaço um meio de não só passar a informação, mas de ter feito dessa tarde um momento de troca de conhecimentos, porque eu também me senti presenteada, porque eu acho que a partir do momento que você é questionada, que você é chamada para expor tua opinião, é um presente. Doutora, muito obrigada pela participação. Ficamos por aqui com mais um episódio de Direito em Mim. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, acione o sininho para não perder nenhum episódio e sigam nossas redes sociais. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.